Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de história, vamos dar continuidade ao tema, né? Na aula passada a gente trabalhou o capítulo 1 e hoje a gente vai falar o capítulo 2 sobre a escravidão moderna e o que está relacionado a esse conteúdo, tá? Explicar aí o conceito de escravidão para vocês, esse conceito de escravidão moderna, também identificar os processos econômicos, políticos e sociais da escravidão moderna, ok? Capítulo 2, página 200. Lembrando que na próxima semana vocês têm prova de história. É importante assistir a videoaula de hoje, porque algumas questões aqui vai estar na prova de vocês e a tia vai estar falando um pouquinho sobre os tópicos que vão cair na prova de história. Mas lembrando que no decorrer da semana, é claro, vocês vão estar recebendo o roteiro. E na agenda de hoje, que tem a atividade, a tia também já vai estar colocando, já vai se antecipando e colocando aí as páginas para vocês estudarem, ok? Vamos lá então, página 200, vamos falar sobre a escravidão moderna, capítulo 2. Vamos lá? Pega aí o livro de vocês, pega o marca-texto, vai sublinhando aí que a gente vai falar sobre essa escravidão moderna, que é uma prática social aí que pode ser observada em diversas sociedades do mundo e mais variadas épocas também, desde a antiguidade, tá? Desde a antiguidade há registro desse tipo de exploração de mão de obra, tá? Mas a escravidão, ao longo aí da história, ela não foi aplicada aí somente sempre, aliás, né? Ela não foi só aplicada, não foi aplicada sempre aí nas mesmas bases, sob as mesmas condições. Não. Tem aí uma característica diferente, né? Sendo aí um processo histórico, sofreu aí mudanças relacionadas a motivos e também consequências, quantidade aí de pessoas escravizadas e até mesmo formas de tratamento de acordo com o povo que a praticava, né? Por exemplo, a escravidão é uma das bases mais importantes da sociedade grega e também da sociedade romana também. O mesmo ocorreu com a escravidão africana. Ela era fundamental aí para tanto as elites locais, locais africanas, tá? Quanto também para os europeus aí, especialmente os portugueses na época da expansão aí do seu império, em particular na América. Né? Então, diretamente do que aconteceu aí, diferentemente, aliás, perdão, do que aconteceu aí na antiguidade, a escravidão na Idade Moderna, ela era baseada na possessão principalmente étnica vigente entre os europeus sobre quaisquer outros povos. Essa visão também ficou clara na escravidão dos indígenas também. Já a servidão que era praticada na Idade Média apresentava ainda mais diferenças em relação à escravidão de africanos, pois era aí um tipo de submissão pessoal baseada nesse vínculo, né, do camponês à gleba, né, que é conhecida a gleba, né? Por isso era proibido comercializar trabalhadores rurais. Em alguns casos, os serviços eles podiam escolher, os seus servos poderiam escolher o próprio senhor e o qual se submeteriam aí, ou até mesmo conquistar a liberdade, abandonando aí a terra em que trabalhava. Olha só, eles podiam até escolher o seu servo, né? Olha que interessante. Então tem características diferentes sim, mas sempre a escravidão é algo que não é, na minha opinião, humanamente não há uma explicação para isso. Mas aqui há uma lógica escravista que quer nos passar essa informação, então vamos ler aí para a gente entender o que ele quer dizer com essa lógica escravista, né? O que ele quer explicar aí. Confere aí na página 201, tá? No Império Espanhol aí, o fornecimento de escravos africanos aí para as Américas apoiava-se na prática do asiento, né, que é uma autorização real que garantia aí ao contrato exclusividade desse negócio em determinada área colonial. A coroa portuguesa, por sua vez, ela utilizava aí o tráfico como uma forma de recompensar a lealdade dos nobres que participavam aí na administração colonial para o império,
tanto na Ásia quanto na América. Então, para eles havia essa lógica, é uma justificativa, né? Na página 202, a gente vai ver um pouquinho aí sobre o tráfico dos escravos, que fala até, inclusive, também nessa página, tem aí falando um pouquinho sobre as rotas comerciais, né? Mas com relação ao tráfico de escravos, a escravidão no continente africano, ela já era uma realidade antes mesmo dos europeus lá chegarem, então era praticada em diversas partes do continente, porém haviam 3 maneiras aí pelas quais os indivíduos podiam ser reduzidos aí ao cativeiro, por meio de compra e venda e de dívida ou também de guerra, né? Com a chegada aí dos europeus ao continente africano, as guerras elas passaram a ser a principal forma de escravidão de pessoas. Elas foram incentivadas aí pelos portugueses e outros europeus também com o passar do tempo, e os conflitos se generalizaram aí para abastecer o comércio de pessoas, né? A escravidão, a escravização, ela foi aí intensificada além das fronteiras da África. E os comerciantes portugueses aí negociavam com poderosos impérios e reinos também africanos, como os do Congo, de Mali e de Benin, né? Os escravizados, eles eram trocados por armas, por tecidos, por algodão, por tabaco, enfim, cobre, ouro e outros produtos também que interessassem ali os líderes locais. E aí vamos falar um pouquinho sobre o tráfico transatlântico, que é essa parte aí que principalmente vai ter lá na provinha de vocês, tá? A gente vai explicar aí um pouquinho sobre esse tráfico transatlântico. Desde os aprisionados, os africanos escravizados, eles eram embarcados em navios, né, que ficaram ali, conhecidos como tumbeiros, tá? Nome que recebiam por causa do grande número de mortes que acontecia ali ao longo do caminho, ou navios negreiros, como a gente também conhece, né? Então, uma viagem, por exemplo, o Brasil, por exemplo, durava ali de 35 a 60 dias e era bastante comum que ao longo daquele trajeto, muitos deles morriam ali por causa de más condições realmente de higiene, de alimentação, amontoados ali nos porões. Muitos ali não resistiam mesmo e alguns sobreviviam, mas outros não, e chegavam de forma muito triste, né? Chegavam magros e debilitados, né? Algo assim desumano. E aí falando sobre o tráfico e a formação cultural, né? Houve realmente aí um impacto nessa formação cultural, claro, né? Por conta aí dessa diversidade, né? Essa miscigenação aí que ocorreu, né? Classificados de maneira genérica, entre sudaneses e bantos, né? Os escravizados, eles pertencentes ali ao primeiro grupo, formaram ali grande parte do contingente que veio à América Portuguesa, né? Então, entre eles destacaram essas pessoas vindas do Golfo da Guiné, chamados aqui de Nagões e Iorubas também, nomes utilizados para descrever vários povos distintos, incluindo os islamizados como os Haussas, né? Essa pluralidade aí de povos, ela se refletiu em uma diversidade cultural, claro, né, por conta aí dessa junção aí, pois cada um deles trouxe o quê? Trouxe seus hábitos, trouxe seus costumes, trouxeram também a sua religião, suas práticas culturais, como a capoeira. Entretanto, essa diversidade cultural que ainda existia na África sobreviveu ainda aqui na América. As diferenças de línguas, cerimônias religiosas, músicas, entre outras características, né, desapareceram ou foram sendo juntadas em grupos mais amplos, como os Nagôs, Angola e outros também. Além disso, a separação na América de pessoas provenientes das mesmas áreas exportadas da África tornou muito difícil a manutenção da sua língua, né, a cultura original, claro, a mistura com pessoas de outras origens, enquanto a própria cultura brasileira ia sendo ali formada por meio das tradições dos povos indígenas e portugueses, tomava esse cenário aí ainda mais desafiador para os recém-chegados, né, aos portos brasileiros.
Tanto que outros negros também, né, poucos negros nascidos na América Portuguesa, dominavam a sua própria língua de origem e mantinham aí seus costumes tradicionais, né? Poucos ainda conseguiam dominar a sua língua, né? Enfim. E aí fala um pouquinho sobre os casamentos entre as nações, essa miscigenação aí do branco com o índio, a adoção da cultura que promoveram aí uma intensidade e o apagamento de diferentes culturas africanas também. Quanto mais distante no tempo, né, estamos, mais intenso terá sido o processo de absorção aí do africano à cultura brasileira, informação, menos marcas culturais específicas de alguma forma terão que sobrado, né? Tia Dani, a nossa prova, gente, olha, a tia vai estar especificando na agenda de vocês as páginas que vocês vão estudar, mas é como a tia falou, quem vem realizando as atividades, quem vem acompanhando as aulas não vai ter dificuldade com relação à prova. A gente vai estar falando também na prova sobre a África nos séculos 15 e 16, que vocês estudaram lá no capítulo 1, que está no tema dos brasileiros e africanos. A gente também vai falar um pouquinho ainda sobre Pernambuco e o governo de Nassau, né? Que mais? A gente vai falar sobre a União Ibérica e a invasão dos holandeses, que a gente falou sobre a consolidação da colônia, a gente falou sobre o açúcar. Então, todas essas questões a tia vai estar colocando na prova de vocês. Não precisa ficar inseguro com relação, porque como a tia falou, quem está enviando as atividades, quem está acompanhando as videoaulas, não vai ter dificuldade com relação à prova. E vocês vão estar recebendo o roteiro das provas, a tia vai estar especificando a atividade de hoje, que vai ajudar também na prova de história, e vou estar já me antecipando, colocando algumas páginas para vocês já irem estudando e tá se preparando aí para a prova de história, ok? Bem, meus alunos, nosso próximo encontro agora só na próxima semana, né? Nossa aula de geografia foi ontem, terça, hoje a de história. Então, nosso próximo encontro será na próxima semana, se Deus quiser. Desejo aí para vocês um excelente fim de tarde. Toda e qualquer dúvida é só chamar a tia. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau!